Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque você está aqui hoje. E eu tenho convicção que Deus tem algo preparado para você nessa noite. Você não está aqui à toa. Se você está aqui hoje, é porque Jesus quer falar com você, amém? Eu quero falar com vocês hoje, e o tema hoje da minha meditação, da minha conversa com você, é lugares. Repita assim, lugares. Lugares. Obviamente que eu quero começar partindo de que quando nós falamos sobre lugares, eu não estou me referindo especificamente a ambientes físicos, tá? Lógico que todas as vezes que nós avaliamos lugares que nós devemos entrar ou não, nós estamos falando de pessoas. E eu tenho entendido que muito daquilo que Deus quer fazer nesse ano, e Deus ele quer fazer grandes coisas na sua vida esse ano. Se você recebe isso ou não, aí já é com você, mas Deus ele tem um projeto. E eu tenho entendido ao longo desse tempo que um dos grandes resultados, ou uma das grandes chaves para aquilo que Deus quer realizar, são lugares na qual nós entramos, frequentamos, nos permitimos acessar, damos ouvido. Lugares têm um grande poder. E hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. Eu quero mostrar para vocês, à luz da Bíblia, eu quero trazer um conteúdo realmente palpável, não somente bíblico, mas através de um estudo real, que lugares, ou seja, pessoas que nos cercam, têm poder de realizar na nossa vida. Óbvio que eu não consigo começar sem que eu lembre daquilo que eu vivi na minha infância. E provavelmente você, quando criança ou adolescente, você viveu isso, você passou isso. Mas se você não passou, talvez você já tenha uma idade e na sua infância era um ambiente diferente. Você hoje talvez é um pai ou uma mãe e você está vivendo isso com os seus filhos. Quando eu era criança eu lembro bem mesmo, que uma das maiores preocupações dos meus pais era o ambiente que eu ia frequentar. Eram as pessoas que eu ia me conectar. E eu lembro que quando a gente entrava no ano, a gente começava a fazer conexões. Eu começava a fazer conexões dentro do colégio. E a primeira preocupação surgia quando a gente falava: olha, eu tenho que ir na casa do meu colega fazer um trabalho, ou o meu colega vai vir aqui em casa. A primeira preocupação e o questionamento é: quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Quem aqui já viveu isso como pai ou como filho? Quem já viveu essa preocupação? Ela é muito real. Meu pai, ele sempre falava menos, eu não sei porquê, não vou dizer porque é homem, mas ele falava menos. E ele falava: Seide, quem é? É saudável? Se é, então tá bom, pode. Meu pai sempre foi muito assim. Minha mãe ela era um pouco mais desconfiada, meio profeta, ela já via além, então existia uma preocupação além, né? E ela falava: Seide, onde você vai? Eu vou na casa de uma amiga. Mas quem é? Aí a pessoa vinha em casa, minha mãe olhava, o olhar profético dela ativava, ela falava: não sei, que é isso, né? Vamos entender melhor. Mas existia uma preocupação real. E vamos ser sinceros, se hoje você é um pai ou uma mãe, você tem essa preocupação. Porque lugares e pessoas podem modular quem nós somos e pode construir um ambiente de quem nós somos. Isso é real. Agora, vamos para a Bíblia e eu quero mostrar que isso também está na Bíblia. Abra sua Bíblia por gentileza, ou acompanhe na nossa projeção. Se você está online também vai aparecer para você, ou ligue a sua Bíblia de alguma forma, ou só escute também, pode ser. Salmos capítulo 1, versículo 1. O primeiro versículo de Salmos já apresenta algo que nós estamos conversando nessa noite. Já é o primeiro. Eu acredito que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Não somente no seu conteúdo, mas na sua construção. O seu momento, a sua construção, o seu desenvolvimento, tudo faz parte de um projeto de Deus. E o primeiro versículo de Salmos, ele já diz o seguinte, preste bastante atenção: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Versículo 4: não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos,
mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nós poderíamos ficar só nesse texto. Aqui já está caracterizando muito bem o que nós estamos falando sobre lugares. Salmos 1 já está dizendo, olha, Jesus ele aprova um certo ambiente, mas nem todo lugar você deve estar. E ele continua dizendo que o caminho do justo, ou a roda do justo, ou o ambiente correto, tem capacidade de te transformar como uma árvore plantada junto a ribeiro. Se nós ficássemos só aqui, já teria conteúdo para a gente discutir hoje. Porque uma árvore perto de um rio, ela sempre vai ser bem alimentada. Se você está em um ambiente correto, sempre você vai ser bem alimentado. A Bíblia também diz que essa árvore sempre tem folha. A folha, ela tem muitos fatores, mas um deles é a proteção daquela árvore. Se você escolhe com sabedoria o lugar que você está, o ambiente que você está, você se torna como uma árvore cheia de folha. Existe uma proteção para você selecionar e ter cautela no ambiente e com as pessoas que você se relaciona. Nessa noite eu não estou aqui para trazer um preconceito, né? No fato de você falar, não quero saber dessa pessoa, nada disso. E eu até encerro com ambientes não saudáveis, mas eu estou dizendo que você precisa ter sabedoria. E você precisa saber escolher os ambientes e as pessoas na qual você se conecta. Agora, isso é uma prova, e eu quero que você concorde comigo, por favor. Você já parou para pensar que dependendo do grupo que você anda, isso te modula? Eu não sei quem já viveu assim, mas talvez você já se relacionou com pessoas estressadas. Consequentemente, você vai se tornar uma pessoa estressada. É inevitável, é impressionante. Se você anda com uma pessoa saudável, fisicamente saudável, que cuida da sua saúde, consequentemente você vai cuidar da sua saúde. Se você anda num ambiente pecaminoso, você pode ser santo o que você for, você constantemente vai ser tentado a cair no pecado, porque aquele ambiente vai estar te modulando. Observe que isso é tão forte que, por exemplo, até as nossas opiniões, elas começam a ser mudadas. Você já parou para pensar que provavelmente a sua opinião de vida é parecido com o ambiente que você vive? A sua opinião política, ela é bem parecida com o ambiente que você vive? Você já parou para pensar nisso? Por quê? Porque os ambientes, os lugares, as pessoas que nos cercam têm essa capacidade. Não é nenhuma novidade que a sua vida, ela é a média dos seus 5 amigos. Todo mundo fala sobre isso e é realidade. Pega os seus 5 melhores amigos, as 5 pessoas mais íntimas. Faça um cálculo e você vai chegar no seu resultado. Isso já muita gente fala, mas recentemente em Harvard saiu um estudo que comprova que os ambientes, os lugares e as pessoas na qual você se relaciona não somente muda a sua opinião, mas muda também, sabe o quê? A sua forma de enxergar o mundo. Eu não sei a sua história, mas existe muita preocupação quando nós olhamos para isso, porque provavelmente você já foi exposto a lugares, ambientes, pessoas que modularam, que construíram quem você é hoje. Você quer ver um exemplo disso? A sua família. A sua família é um ambiente que você não escolhe, você nasce ali. E pode ser o caso de muitas pessoas hoje, nasceram num ambiente e toda a sua infância, adolescência, você foi escutando as mesmas coisas. E pode até acontecer uma coisa, um fato. Você pode ter escutado a sua vida inteira sobre coisas erradas, sobre você. Quantas pessoas hoje não conseguem destravar, não conseguem alcançar outro patamar, porque a vida inteira ficou escutando: você não vale nada, você não vai dar certo, você não é capaz. E foram escutando isso de pais, de filhos, de ambientes, de escola, e isso foi construindo uma cultura dentro de você. Então nessa noite eu quero conversar com vocês, porque sim, existe uma preocupação quando nós olhamos para os lugares, ambientes e pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Vocês estão bem? Vocês estão quietos? O que está acontecendo? Está tudo certo? Então tá bom. Então vamos lá, esses lugares. E eu comecei a questionar por que isso acontecia. Por que o nosso ambiente, o nosso lugar, por que as pessoas que estão ao nosso redor têm esse poder? Até hoje, sinceramente, não foi comprovado muito bem por que isso acontece. Mas eu chego a algumas conclusões do porquê acontece. Primeiro, porque
de tanto você escutar uma coisa, você acaba acreditando. Então você está lá naquele ambiente, toda hora escutando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. De tanto escutar, você acaba acreditando. Sabe, eu oro para que nessa noite Deus quebre mentalidades. Porque talvez você escutou coisas a seu respeito, a sua trajetória, em relação àquilo que Deus tem para você a vida inteira. E hoje você está preso nisso. Você se tornou refém de tanto escutar a mesma coisa sobre você. Eu declaro em nome de Jesus que nessa noite Ele está rompendo a sua mentalidade. A opinião dos seus pais e a opinião da sociedade não pode determinar o que Deus tem sobre você. Então a primeira coisa, de tanto a gente escutar, a gente acaba acreditando. Outra razão do porquê o ambiente modula. Porque nós temos a necessidade de nos tornarmos aceitos. A gente quer ser aceito. Então você está numa roda, você tenta se acostumar, você tenta se encaixar rapidamente. E consequentemente, você pode cometer coisas ali dentro, para você ser aceito nesse ambiente. Quem já passou pelo menos a tentação de ser assim? Você já passou? Eu lembro bem que o Marcelo, ele estava comentando que lá ele trabalha no banco, e onde ele trabalha, obviamente, muita brincadeira, etc. E ele sempre foi muito claro e criterioso. Ele falou, olha, eu estou aqui, eu vou ajudar todos, estou de coração aberto. E ele falou, porém, não me envolva em lugares ou ambientes que ferem os meus princípios. Parece exagero isso? Pode ser. Só que isso tem muita sabedoria, porque o ambiente ele vai modular. Ele falou, então não me coloque em grupos que não vão produzir coisas que os meus princípios permitem. Não me leve a lugares onde os meus princípios não permitem. Eu quero estar num lugar onde eu acredito. Por quê? Porque nós temos a necessidade. Terceira coisa, por que isso acontece? Porque provavelmente o ambiente que você está geralmente se torna o seu único lugar, o único ambiente de informação. Nós temos a tendência de nos cercarmos de um ambiente confortável. Nós temos a dificuldade de romper o conforto. Então nós nos cercamos de pessoas e lugares onde nós nos sentimos confortáveis. O problema é que isso acaba se tornando o único meio de informação. E você começa a acreditar naquilo que está te cercando. Lugares fazem a diferença na minha vida e na sua vida. Eu oro e eu desejo e eu acredito que 2022 pode ser um ano extraordinário para você. Eu acredito na vida dos seus filhos, no seu casamento. Eu acredito nisso. Então eu quero trazer um convite nessa noite. Avalie os lugares. Avalie as pessoas que te cercam. Avalie as suas decisões de abrir o seu coração para certas informações e pessoas. Você deve maltratar alguém? Não, de forma alguma. Nós devemos tratar todos de forma igual ou bem, né? Tratar bem. Mas o acesso ao seu coração precisa ser avaliado. Isso é tão real que eu estava lendo, segundo Freud. Eu não vou falar que eu concordo com tudo que Freud fala, porém ele chegou à conclusão, uma tese que inclusive agora recentemente pesquisadores confirmaram essa tese, que o ambiente é tão poderoso para nos mudar, que Freud falava que dentro da sua família, o filho ele procura casar com alguém parecido com a sua mãe. A filha procura casar com alguém igual ao pai. De tanto que o ambiente modula. E não adianta você falar, Deus me livre, né? Não, mas essa é a realidade. Por quê? Porque o ambiente que nos cerca. Isso é poderoso, isso é forte. Se você não avaliar, você precisa tomar cuidado. E a grande questão é que quando nós permitimos, nós acabamos nos tornando igual. Você que é solteiro, comece a andar numa roda só de casado. Rapidinho você vai começar a pensar em casar. Ou desistir de casar, né? Dependendo, pode ser também, né? Fala, Deus me não. Você vai querer. Você que é casado, começa a andar numa roda só de solteiro. Problema. É problema na certa. Por quê? Porque você vai ser modulado. Você não cuida da sua saúde. Se cerca de pessoas que cuidam da saúde, você vai ver o que vai acontecer com você. Você tem a mentalidade pequena talvez. Começa a andar numa roda de pessoas que possuem mentalidades grande, extensa. Você vai ver o que vai acontecer com você. Está na sua mão definir onde você vai andar.
com quem você vai andar. E é sobre isso que eu quero falar com você. Talvez o seu ambiente hoje é um ambiente de desânimo, de discórdia, de ira, de depressão, de pecado. Talvez o seu ambiente hoje é um ambiente que todo mundo que está ao seu redor só alcançou aquilo ali, ninguém conseguiu ultrapassar o limite. Talvez o seu ambiente é dentro da sua família, e sua família de geração em geração em geração é a mesma coisa, não consegue romper. Deixa eu dizer uma coisa, provavelmente isso é o que você também vai alcançar. Sente, mas você está me colocando na parede. Sim, porque a saída é, a partir de hoje, com a inteligência que Deus te dá, com a sabedoria e com a exposição ao que nós estamos conversando da palavra de Deus, você possa decidir frequentar, explorar e abrir mão de certos ambientes. A partir de hoje, está na sua mão o que você pode fazer com isso. Então eu quero falar com você sobre lugares que nós devemos estar. Quais lugares nós devemos estar? E eu vou fazer um convite. Por favor, anote o que nós vamos falar. Quando você anota, você multiplica a sua capacidade de gravar o que nós vamos conversar. Isso aqui é muito real, é muito poderoso e isso faz muito sentido. Quais lugares eu devo frequentar? Qual lugar eu devo estar? 1 Coríntios 15, 33, a Bíblia diz assim, não precisa abrir. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Então vamos lá. Quais lugares eu devo estar? Primeiro lugar está em Marcos capítulo 7, versículo 35. Abra sua Bíblia, por favor, Marcos 7, 35. Primeiro lugar, e eu quero fazer um paralelo com lugares que Jesus promoveu, tá? Lugares que Jesus estava, lugares que Jesus criou. Vamos lá, Marcos 7, 35. A Bíblia diz assim: com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre, ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não contassem a ninguém, contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até surdo ouvir e o mudo falar. Primeiro lugar que eu e você devemos frequentar, coloque na sua lista, porque é um ambiente que você tem que procurar, é um lugar que te inspira. Procure lugares que te inspiram. Procure lugares que vão trazer esse sentimento de inspiração. Olha o que a Bíblia diz, que Jesus estava ali, Jesus curava, operava milagres, e a Bíblia está dizendo que as pessoas que estavam ao seu redor simplesmente ficavam maravilhados. Eles olhavam para aquele ambiente que Jesus estava criando e falavam: uau, que isso? Que pessoa é essa? Está fazendo surdo ouvir, mudo falar. O que essa pessoa está construindo? Meu Deus, eu quero isso para mim. Por quê? Porque nós somos atraídos para pessoas ou lugares que nos inspiram. E talvez a sua vida, o seu ano não está andando, você não está conseguindo desenvolver, porque tudo que te cerca já não te inspira mais. Você já está num lugar onde está tudo confortável, está tudo igual, nada muda, sempre as mesmas conversas, dificilmente você consegue romper. Você precisa procurar lugares que te inspiram. E quando eu falo sobre lugares, existem muitos lugares, muitos ambientes, pequeno, médio e grande porte, que podem te inspirar. Por exemplo, a nossa igreja, esse lugar me inspira. Te inspira também, sim ou não? Isso que me inspira. Mas constantemente, geralmente final de dezembro, primeira quinzena de janeiro, eu paro, eu organizo o meu ano, eu começo a criar as minhas metas, eu desenho. E uma das coisas que eu coloco claramente, lugares que eu quero visitar que me inspira. Eu lembro bem que alguns anos atrás meu pai chegou e falou: Seide, eu fui convidado para uma viagem aos Estados Unidos. Essa viagem nós vamos visitar as 10 maiores igrejas dos Estados Unidos. E eu gostaria que você fosse comigo. Quase que eu falei: pai, que ruim, né? Meu Deus, que dificuldade de fazer uma viagem dessa. Ele falou: mas presta atenção, você não está indo por lazer. Eu estou te levando porque eu quero que você observe, eu quero que você aprenda, eu quero que você veja o que essas igrejas estão fazendo. Eu quero que você seja inspirado por aquilo. Entenda só uma coisa, dificilmente nós vamos construir algo do zero.
Meu Deus, eu tive uma ideia genial e eu estou construindo. Difícil. Ele me leva para aquela viagem, eu chego lá e falo, meu Deus, eu nunca vi um negócio desse, coisas que não tinha no Brasil, e não tem até hoje. Eu falo, gente, isso aqui é uma igreja, isso aqui que nós precisamos construir. Aí nós somos inspirados a dar passos em direções que talvez a gente não sabia ainda. Procure lugares que te inspiram. E quando eu falo, eu estou falando de igreja porque é o meu meio. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você frequentou um ambiente que te inspira? Você tem a sua profissão, você tem a sua carreira. Quando foi a última vez que você se desafiou de forma intencional em estar em um lugar da mesma área que a sua, um lugar que te inspira, um lugar que está na sua frente? Você tem uma empresa, você tem um negócio, ou você trabalha em algum lugar. Quando foi a última vez que você parou e de forma intencional você falou, peraí, deixa eu ver um lugar que está melhor do que eu? Nós somos confortáveis em estar num ambiente que nós dominamos, mas vira e mexe, pelo menos a cada 2 meses, eu me desafio a estar em um lugar que está na minha frente, que me inspira, porque quando eu olho para aquilo eu falo, uau, se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele está construindo, eu também consigo. E naquele ambiente que me inspira, eu vou ter ideias, visão, que geralmente parado no mesmo lugar eu não teria. Sabe, rompa isso no seu coração. Saia da sua zona de conforto. Vá para um lugar que te inspira. Primeiro lugar, lugares que nos inspiram. Segundo lugar, abra sua Bíblia em Lucas 24, versículo 48. Quem está comigo, diga amém. Vamos lá, Lucas 24, 48. A Bíblia diz assim, preste atenção: vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até a proximidade de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Presta atenção que ele diz assim: eu lhes envio a promessa do meu Pai, fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Vamos ser sinceros, quem gostaria de escutar isso da parte de Jesus? Imagina, Jesus chega perto de você e ele fala assim, ó, espera, porque daqui a pouco eu vou colocar sobre você poder. Quem gostaria de escutar isso de Jesus? Uau! Imagina você escutar isso de Jesus. Fica tranquilo, daqui a pouco eu vou derramar poder do alto. Eu ficaria muito impressionado, eu ficaria muito feliz, porque eu falo, uau, que isso? Esse povo ficou tão feliz, os discípulos ficaram tão felizes, que eles saíram dali e eles achavam que esse poder na verdade era um poder que não era o que Jesus estava citando. Eles até acharam que era um poder político. Nossa, agora nós vamos dominar todo mundo. Provavelmente é o que eu e você pensaria também, né? Agora a gente manda em tudo, meu Deus, agora eles vão... Não, Jesus fala, eu vou te derramar um poder, poder do alto. Segundo lugar que nós devemos estar, é um lugar parecido com esse. É um lugar que nos faz sonhar mais alto. Eu e você precisamos estar em lugares, precisamos nos conectar com pessoas que nos fazem sonhar mais alto. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Deixa eu dizer uma coisa, eu odeio, literalmente eu odeio ressaltar pontos negativos. Eu não gosto de ser pessimista. Mas agora eu não vou ser nem pessimista, eu vou ser um pouco realista. Vamos ser sinceros, o mundo é difícil, sim ou não? É difícil. A vida não é brincadeira, tá? A vida não é para fraco. Essa é a realidade. Desde que você nasce, até você crescer, casar, ter filhos, ter netos, enfim, até o final de sua vida, até a sua morte, nós vamos ver uma trajetória de muito trabalho. Não é brincadeira. Se você acha que a vida é brincadeira, você está enganado. Não é. E provavelmente, com grande possibilidade, sabe o que acontece? Pelas suas feridas, pelas suas lutas, pelas suas guerras, pelos acontecimentos que te cercam, uma coisa ela sempre tende a acontecer: os seus sonhos serem mortos.
A vida, ela é especialista em matar sonho. Porque talvez você olhe para a sua trajetória até agora e diz assim: não era o que eu queria, não era a faculdade que eu queria, não era a infância que eu queria, não eram os pais que eu gostaria. Poxa vida, olha meus pais, que dureza, que terrível, não era o que eu queria. Talvez você olhe para o seu casamento e depois de muita luta e dificuldade você fala: puxa vida, eu não achei que seria assim. A sua vida, ela começa a ter uma trajetória de coisas duras. Essa é a realidade. E por essa razão, nós temos a tendência, conforme o tempo passa, nós temos a tendência de abandonar os sonhos de Deus para as nossas vidas. Sabe, quando eu estava orando por hoje, eu falei isso de manhã, eu repito agora, e eu não sei se era para de manhã, não sei se é para agora, mas eu sinto muito forte que tem muitas pessoas que estão aqui, que já abandonaram os sonhos de Deus para a sua vida. Você já não tem mais sonho. Sofreu tanto, talvez, apanhou tanto, ralou tanto, que talvez hoje você se encontre com uma idade e fala assim: cara, para mim já deu, eu vou jogar no piloto automático, eu vou jogar minha construção, eu vou construir uma vida mediana e para mim está tudo bem. Eu vou trabalhar, eu vou sustentar aqui a minha casa, eu vou me aposentar e vida, e acabou. Deixa eu te explicar uma coisa em nome de Jesus. Acredite, se você não tem força sozinho, eu vou com você agora. Acredite numa coisa: Deus tem muito mais do que nós podemos pedir e sonhar. Ele tem. Saiba disso. É difícil? Mas se você ficar só olhando para isso, quantas coisas Deus tem feito, quantas coisas Deus ainda pode fazer. Sente, mas eu estou com 30, 40, 50, 60, 70 anos. Deixa eu dizer uma coisa: 1 ano na presença de Deus, Deus pode operar o que nós não construímos em 1 década. E muitas pessoas, eu sinto isso forte, estão abandonando os seus sonhos. Estão abandonando os seus sonhos. Nós estávamos conversando aqui agora, antes do culto começar, sobre isso. Como Deus, Ele responde, como Deus faz. Sabe, quando eu olho, minha mãe gosta de falar sobre esse tema, e é uma realidade. Ela pega o caderno dela dos sonhos que ela ora todo dia, e entenda bem, gente, não é só o fato de você colar uma figura lá que o negócio vai acontecer. Não tem milagre dentro do caderno, mas a oração, a persistência, o foco, a direção, você saber para onde você está indo. Quando a gente olha para aquilo, a gente começa a olhar quantas coisas Deus já tem realizado. Agora entenda só uma coisa: se você sonhar alto, se você criar um desejo de crescimento, um lugar a alcançar, existe grandes possibilidades de não dar certo. Nem tudo vai dar certo. Então, se você sonha, se você estipula uma meta, se você estipula um alvo, pode dar errado. Agora, olhe bem para mim e entenda uma coisa: se você não estipular sonhos, metas, alvos, já deu errado. Você prefere jogar na possibilidade, ou você prefere jogar na convicção que não deu certo? Segundo lugar que nós precisamos estar, são lugares que nos faz sonhar alto. Sonhar alto. Sonhar alto. Jesus, Ele deixa aquele ambiente: sonhe alto. E Jesus é tão intencional que a gente deve ter matado Pedro do coração, os meninos tudo ali. Fica tranquilo, eu vou operar uma coisa em vocês. Eles saem dali sonhando: uau, o que Jesus tem para mim? Quando foi a última vez que você sonhou? Quando foi a última vez que você falou assim: uau, Deus tem grandes coisas? É isso que Ele tem para você. Mas frequente esse ambiente, se cerque de pessoas que sonham alto. Coloque pessoa do seu lado, tudo gente frustrada com a vida, que não sonha nada, e você vai ver o seu resultado. Coloca gente que só sabe coisa ruim. Tudo está errado, o mundo está errado, as coisas estão erradas, a comunidade está errada, o Brasil está errado, o dinheiro está errado, tudo está errado. Já viu isso? Fique nesse ambiente, você vai ver o que vai acontecer com você. Se cerque de pessoas geniais, que sonham, que têm ambição no bom sentido da palavra, que querem crescer e alcançar grandes coisas. Você vai ver o que vai acontecer com você. A média das pessoas que estão à sua volta vão definir a sua média. Segundo lugar, lugares que te fazem sonhar alto. Terceiro lugar, Mateus 5, versículo 1. Vamos comigo. Mateus 5, 1.
nós estamos falando sobre lugares e pessoas na qual nós devemos nos conectar. Mateus 5:1, eu amo esse pedaço aqui, olha só. Mateus 5:1, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo. Para quem não sabe, eu não vou ler todo o capítulo, você pode ler depois, mas Mateus 5, Jesus sobe o monte, senta, e a Bíblia diz que ele começa a ensinar. E o que ele ensina aqui? Sermão do monte. Talvez uma das mensagens que trouxe, uma das mensagens que mais quebrou a mentalidade do povo e quebra até hoje. Até hoje não dá para uma pessoa natural entender o que Jesus estava dizendo aqui. Jesus senta e ensina. Se alguém bate no seu rosto, dá a outra face. Se alguém te pede uma coisa, vai lá e dá mais. Se alguém fez isso, Jesus começa a ensinar. Um ensinamento que a maioria das pessoas nem gostam de aprender, porque é um ensinamento difícil, é um ensinamento duro, que move o nosso coração. Mas isso nos traz uma realidade do terceiro lugar que nós devemos frequentar. Sabe qual? Lugares que vão te modelar. Lugares que te modelam. Lugares que te ensinam. Presta atenção nisso. Todos os ambientes, diga assim comigo, todos. Diga mais forte que eu estou achando vocês com fome, não sei, mas diga forte, todos. Ok, todos os lugares que nós estamos vão nos modelar. Todos os lugares. Pode te modelar para o bem ou para o mal, para o bom ou para o ruim, vai te modelar. Todos os lugares. E o terceiro lugar que nós devemos estar é no lugar que nos modula ou nos modelam para algo maior e para aquilo que Deus tem. Agora entenda isso. Esse lugar, o lugar que nos modela, nem sempre é um lugar agradável. Porque se for agradável em todos os aspectos e sentidos, nunca vai contra o seu pensamento. Nunca vai dizer não para você. Nunca vai falar, você está errado. Nunca vai falar, mude a sua forma de ser. Esse ambiente é confortável. E vamos ser sinceros, todos nós que estamos aqui, nós amamos esse lugar confortável. Esse lugar que ninguém vai falar nada, ninguém vai se intrometer, ninguém vai, tá ótimo aqui. Eu conheço todo mundo, eu estou aqui com todo mundo, eu já sei de tudo, eu estou naquele ambiente. Procure um lugar que vai te modelar, que vai te esticar. E quando nós falamos sobre esse lugar, é um lugar que vai nos cutucar, vai falar, você está errado, não é assim que pensa, não é assim que age, não é dessa forma que vive. Será que nós estamos disponíveis a entrar nesse lugar? Será que nós temos a coragem de estar numa mesa onde nós somos o que menos sabemos? Procure um lugar que te ensine. Hoje, você sabe o que eu faço, gente? Eu falo isso com grande propriedade, porque há alguns anos eu tenho entendido, Deus tem me mostrado isso. Todos os anos eu invisto um bom valor financeiro e um bom tempo, sabe onde? Em lugares que vão me ensinar. Eu pago mesmo, eu pago cursos, eu pago viagens, eu pago o que for necessário para eu estar num ambiente onde eu vou aprender. O dia que isso para, gente, a nossa vida paralisou. Sincero, você quer um 2022 diferente? Você quer sim ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta, você está disposto a estar num lugar que vai te modelar? Você tem coragem de estar perto de uma pessoa que vai falar para você, você está errado, não é assim que faz? Todos os anos eu me desafio a estar nesse ambiente, eu me desafio a estar do lado de pessoas que são melhores do que eu, e eu fico lá escutando, o que eles estão falando? Eu não entendo. Deixa eu te dizer uma coisa, a frase do meu ano passado foi: aquilo que nós não sabemos nos limita. Grava isso. Aquilo que você não sabe te limita. Você sabe por que a sua vida está do jeito que está? Porque você não sabe ser diferente. Porque se você soubesse como fazer, onde tirar força para ser e fazer e construir, você já teria feito. Essa é a grande questão. Então se estique, se permita estar num ambiente de desconforto diário. Esse ambiente vai construir algo e alguém melhor dentro de você. Amém? Amém? Quarta coisa, Mateus 14. Vamos comigo, acompanhe comigo. Mateus capítulo 14, versículo 25.
Mateus 14, 25, a Bíblia diz assim. Esse talvez é um dos mais interessantes para essa temporada, tá? Então grava bem isso aqui. Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? Então tá bom, vamos lá. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Sabe, eu vejo muita gente falando mal de Pedro, né? Homem de pouca fé, afundou no mar. Só que é o seguinte, você já andou um pouco sobre o mar? Então ele tem mais fé do que a gente. Essa é a grande questão. Jesus chega para ele e fala: vem, e ele vai e ele anda. Tudo bem que depois ele afunda, mas ele anda um pouco. Quarto lugar que nós devemos frequentar é um lugar que vai gerar fé. Lugares que geram fé. Preste atenção nisso. Você pode ser a pessoa mais desenvolvida em todos os aspectos possíveis. Você pode ter crescido no seu intelecto, nas suas emoções, na sua área financeira, na sua área social, e tudo isso é lindo, eu sou super a favor disso tudo. Agora é o seguinte, cedo ou tarde, nós vamos estar num ambiente onde a única coisa que vai funcionar é fé. Você já passou isso? Não tem saída, não tem dinheiro, não tem network, não tem conexão, não tem lugar, não tem pessoa no mundo que pode resolver alguma coisa. Só existe uma saída: fé. Quem já se encontrou, sinceramente, se não, tudo bem também, quem já se encontrou num ambiente desse, que só fé, não tinha, quem já? Ok, algumas pessoas, glória a Deus por você. Preste atenção numa coisa, a fé, ela não é uma coisa que vai acontecer sozinha, isso precisa ser gerado em nós. Você sabe o que eu tenho aprendido? Se eu estou num lugar de fé, se eu estou me relacionando com pessoas de fé, automaticamente eu estou aprendendo a ter fé. Desde que eu sou criança, eu vejo um ambiente de fé dentro da minha casa, dentro da nossa igreja, eu vou vendo fé, 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 e isso vai gerando algo dentro de mim. Eu sei bem que quando eu era criança, um palito de churrasco entrou no meu olho, e eu fui em 3 ou 4 médicos, eu não lembro bem quantos, 2, 3, 4, não sei, 5 médicos, e todos afirmaram: o Seite está cego. Eu sei porque eu tenho o laudo dizendo: o Seite perdeu a visão. E depois de uma reunião de oração, um momento de oração, o pessoal orando, eu não estava orando, porque eu era criança ainda, estava provavelmente correndo, o povo orando, vamos tirar no próximo dia, no próximo médico. Chega lá, a minha vista estava perfeita. Cura na hora. Agora preste atenção, isso não é à toa. Isso, por mais que gerou um impacto direto fisicamente em mim, gerou um impacto espiritual na minha fé. Eu sei que se Jesus curou a minha visão um dia, Ele pode fazer outras coisas que eu não estou nem pensando ainda. Lugares de fé. Eu sei que quando a gente foi comprar esse lugar, a parcela desse ambiente era maior do que a entrada total da igreja, sendo que tinham funcionários, tinha outras coisas a serem pagas. E a conversa era: vamos entrar? Deus falou, vamos entrar, então vamos entrar. E agora, quando eu entro numa conversa com o pastor Beto, o pastor Hugo, o pastor Joel, e muitas vezes quando eu conversei com o pastor Bala, a conversa era: vamos dar um passo, vamos dar um passo. E eu, cheio de medo, falei: gente, isso aqui é alto, isso aqui não é brincadeira, esse lugar aqui não... Sabe qual era a conversa deles? Impressionante. Deus mandou, cai para dentro. Se Deus mandou, nós sabemos que Ele também vai dar a condição para a gente realizar. Fé. Agora preste atenção, se você não se cerca de um lugar e de pessoas que possuem fé, quando mais você precisar de fé, você não vai ter força. Você não aprendeu. Você tem buscado um lugar de fé? Você tem buscado estar perto de pessoas que vivem de fé? Eu não estou dizendo de loucura, tá? Estou dizendo de fé. Não confunda. Fé. E eu vou vendo na minha trajetória, no meu crescimento, na nossa igreja, na minha família, eu vou vendo passos de fé, passos de fé, passos de fé. E quando eu olho para a trajetória, eu falo: uau, olha o que Deus construiu.
Muita gente fala muita coisa e muito. Gente, você sabe quantas vezes eu vi meu pai e minha mãe? Obviamente, juntamente com o Jun e comigo, todas as vezes eu via e eles chegavam na gente, conversavam em família, nós vamos dar um passo de fé. Sabe quantas vezes eu vi eles doando carro, doando casa, doando tudo que tinha na conta para que o reino pudesse expandir? Sabe quantas vezes? Perdi as contas. Hoje existe, o pastor Beto estava falando sobre isso, nós conversamos hoje de manhã sobre isso também. Existe até dificuldade em falar sobre questão financeira na igreja. Só que sabe por que eu não tenho dificuldade? Porque sabe quantas vezes eu vi dentro de casa, meu pai pegando a chave do carro, a chave de casa, a única, não é porque tinha 10, a única, e falando, toque, ó. Passos de fé. Sabe o que é mais louco? É que não durava uma semana sem que Deus pudesse operar um milagre muito maior do que nós entregamos. Será que você está nesse ambiente? Será que você tem pessoas de fé? Eu vou falar uma coisa para você. Se você não tem, se você é super bem-vindo a essa igreja, porque essa igreja nunca vai caminhar no natural. Nós não vamos dar passos no natural. Nós vamos dar passos em fé. E fé é acreditar na palavra que Deus já declarou sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre a sua vida. Se você acredita, aplauda Jesus novamente. Amém. Último lugar, eu encerro com isso. Último lugar, Mateus 28, 19. Grave bem isso. Mateus 28, 19. A Bíblia diz assim, Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Diga amém. Quinto lugar que nós precisamos estar em lugares na qual nós influenciamos. Até agora, os quatro que eu falei foram lugares que você deve se expor, você deve procurar para receber. São 4 lugares onde você tem que procurar, você tem que aprender a se inspirar, a ser ensinado, a ter um molde, a gerar fé. São pessoas e lugares na qual você vai crescer. São 4 para lá. Mas o quinto lugar é o lugar na onde você precisa ser a influência. Jesus, ele termina a sua carreira aqui na terra dizendo, sabe o que? Eu deixo uma ordem: vão e façam discípulos, batize, os ensine, faça eles caminharem na direção que eu ordenei, e eu estarei com vocês todos os dias. É uma ordem. Se você está aqui hoje, você está sendo capacitado, municiado de tudo aquilo que Deus tem para você, não somente para ficar em você, mas para você expandir na vida de outras pessoas. Grave uma coisa: você sabia que a igreja, ela tem uma parcela mínima na transformação, na conexão e na evangelização da nossa cidade, estado e país? Porque a conexão verdadeira quem tem é você. Não tem palavra melhor no mundo capaz de arrastar mais do que se nós como igreja sairmos por aquela porta e decidirmos viver o evangelho. Não tem palavra, não tem estrutura, não tem organização, não tem louvor mais poderoso do que a sua vida sendo um agente de transformação lá fora. Então o quinto lugar que nós devemos acessar é o lugar onde nós aceitamos a ordem de Jesus: vá e faça discípulos, vá e defina aquilo que eu tenho para você, vá e seja a pregação naquela terra. E sente, talvez você fala assim, mas eu não consigo pregar, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu nem conheço talvez a Bíblia. Faça o que o meu pai falava desde sempre, numa família budista, onde não se podia falar sobre Jesus. Se você não pode pregar, viva. A sua vida, ela é muito mais poderosa do que a sua palavra. O seu exemplo, ele carrega muito mais do que a sua palavra. A sua palavra pode até convencer, o seu exemplo vai arrastar.
Então você precisa entender que o quinto lugar é um lugar onde você é o agente de transformação. Você é transformação. Entenda uma coisa, você já parou para pensar? Que talvez a única responsabilidade da evangelização, da transformação das pessoas que estão ao seu redor, a única responsabilidade é sua. Você já parou para pensar que aqui nós temos cobertura total de um grupo que jamais, como igreja, isoladamente nós poderíamos alcançar? Você tem conexão com a sociedade, você tem conexão com parentes, você tem conexão com a comunidade, você tem conexão com empresários, você tem conexão com um monte de pessoas. E você carrega a responsabilidade de ser esse agente de transformação. Você carrega a responsabilidade de ser um agente de Jesus onde você está. Eu posso tentar pregar o melhor. Eu posso assim, meu Deus, estudar e me matar e tentar ser a melhor pessoa aqui. Eu não represento 1% do que você pode fazer no lugar que Deus te colocou. O seu trabalho, a sua vizinhança, a sua família é o seu campo missionário. Então puxa essa responsabilidade. Aceite estar em um lugar onde você é a influência. Eu estou falando hoje sobre lugares. Lugares e pessoas na qual nós devemos estar e abrir o nosso coração para viver a partir de hoje. Procure fazer isso. Entenda uma coisa, essas coisas não vão acontecer sozinho, tá? Sem querer você está em um ambiente desse. Nenhum desses ambientes vai acontecer sozinho. Então o que precisa acontecer em você hoje, em mim, o que precisa acontecer é uma chave girar no meu coração. Eu preciso me colocar à disposição, eu preciso ir atrás, eu preciso construir, eu preciso fazer. Você aceita isso sobre a sua vida? Eu encerro com Mateus 10:16. A Bíblia diz assim: eu os estou enviando como ovelha entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Grave uma coisa, Seide, você está dizendo sobre ambientes. E realmente, talvez você vai estar num ambiente onde não é saudável. Talvez você vai estar cercado de pessoas que não estão nem aí para mudar, evoluir e crescer. Talvez você está numa empresa, talvez a sua família é assim. Sabe qual é a ordem da Bíblia? Nesses lugares, seja como serpente. Não é traíra, tá? Traíra, né? Não é isso. Serpente. Tenta domar uma serpente. Tenta ensinar uma serpente. Eu não confio em gente que tem serpente, tá? Porque não dá certo isso aí. Por quê? Porque não é um bicho que doma. Então você vai estar em lugares, no seu trabalho, talvez sua família, talvez em festas, em lugares que você vai ser exposto. Isso é natural, você não precisa viver numa bolha. Mas naquele lugar, você é uma serpente. Você não é domado, você não é conduzido. Você já foi instruído, você foi criado com DNA e ali você está firme. Você precisa fazer isso. Mas você precisa ser também, o que a Bíblia está dizendo, como uma pomba. Em lugares você deve ser aberto, sem proteção, sem armas, sem ataque. Você vai estar num ambiente onde você está totalmente vulnerável para você crescer e ser quem Deus quer que você seja. Amém? Serviu para você? Se sim, feche os seus olhos. Eu quero orar por você.